marido, para agradar a amante, teve a crueldade de jogar a esposa grávida na piscina gelada. Em segundos, a água ficou vermelha de sangue. Mesmo vendo aquilo, ele ainda a culpou, dizendo que ela tinha o coração ruim e estava fazendo drama. Sem mostrar um pingo de preocupação, deixou a esposa quase desmaiada dentro da água e saiu carregando a amante nos braços, sem olhar para trás. Quando a esposa foi resgatada e voltou a si, recebeu a pior notícia. Ela tinha perdido o bebê que tanto lutou para conseguir. A dor rasgou o peito dela. E como se não bastasse, o marido apareceu no quarto do hospital sem mostrar nenhuma preocupação. Pelo contrário, a primeira coisa que fez foi mandar que ela doasse sangue para a amante. A esposa se arrependeu profundamente de ter se casado com alguém tão cego e cruel. Antes disso, ela tinha um noivo escolhido em um acordo entre famílias. Mas no dia do casamento, um vídeo a humilhando antes da cerimônia foi exibido em um telão. Em um instante, ela virou alvo de fofocas. O noivo, sem pensar duas vezes, a abandonou ali mesmo e trocou a noiva por outra mulher. Quando ela achou que estava no pior momento da vida, o irmão mais velho do ex-noivo apareceu e, diante de todos, disse que se casaria com ela. A esposa ficou emocionada e acreditou que tinha encontrado um homem de verdade. Mas por causa do que aconteceu naquela noite antes do casamento, ela ficou com dificuldade para engravidar. Durante 2 anos de casamento, tentou de tudo para ter um filho. Depois de muitas tentativas, conseguiu engravidar. Porém, quando saiu da consulta com o resultado, encontrou o marido sentado ao lado da cama da amante, cuidando dela. Foi pelas palavras dele que a esposa descobriu a verdade. Aquela noite antes do casamento tinha sido armada pelo próprio marido. Ele destruiu a reputação dela para que a amante pudesse se casar com o irmão mais novo dele. Agora que o irmão havia morrido em um acidente, ele morria de pena da amante, que tinha ficado sozinha. A revelação destruiu a esposa. De volta para casa, ela chorou sem parar. Entendeu, enfim, que nunca tinha sido amada e que sempre serviu apenas como ferramenta para o marido proteger a outra. Sem pensar duas vezes, ligou para o pai, um homem muito rico, pedindo que fosse buscá-la. Antes que o pai chegasse, a amante teve alta e voltou para casa. O marido ficou colado nela o tempo todo, dando comida na boca e fazendo tudo por ela. Para qualquer pessoa olhando de longe, parecia que a outra era a esposa oficial. Quando finalmente percebeu que a verdadeira esposa estava ali, ele colocou alguns pratos extras na comida dela. Com medo de criar confusão, a esposa comeu depressa, mas logo precisou cuspir, sem conseguir engolir. A sogra, sem saber da gravidez, ainda criticou a esposa dizendo que ela era fraca, manhosa e que nem o corpo prestava. De repente, a esposa começou a coçar inteira. Ela percebeu que havia amendoim na comida, que ela tinha alergia grave. Quando o marido notou o erro e tentou ver como ela estava, a amante fingiu um desmaio e cortou tudo. O marido largou a esposa de lado e correu para socorrer a outra. A família toda acompanhou a amante ao hospital, enquanto a esposa desmaiou sozinha. Quando acordou, já estava internada. Ouviu as enfermeiras comentarem que, por uma simples dor de cabeça, a amante tinha recebido vários especialistas famosos. Já ela, grávida e quase entrando em choque alérgico, não teve ninguém ao seu lado. A diferença de tratamento era humilhante. Sem forças e sem esperança, a esposa pegou o acordo de divórcio que tinha preparado e assinou na hora. Depois chamou o marido para assinar também. Mas mais uma vez, a amante interrompeu a conversa. E o marido, sem ler nada, assinou depressa e devolveu o documento. Assim que ele se afastou, a amante parou de fingir e empurrou a esposa para cima dela. Quando o marido voltou, viu a amante caindo dentro da piscina e pulou imediatamente para salvá-la. A esposa ficou paralisada ao ver mais uma armação perfeita. Quando saíram da água, o marido acusou a esposa sem pensar duas vezes. Disse que ela tinha o coração ruim e queria prejudicar a outra. A esposa respondeu que nunca pediu para casar com ele e que a agressão que sofreu antes do casamento não tinha sido culpa dela. O marido, tomado pelo ódio, a chamou de mulher desprezível. Para defender a outra, empurrou a esposa na piscina gelada mais uma vez. Ao ver a água ficando vermelha, até a amante se assustou. Mas o marido disse que a esposa só queria chamar a atenção, que tinha se ferido de propósito e fingido um aborto. Disse que ela não merecia ter filhos. Depois disso, pegou a amante no colo e foi embora, deixando a esposa quase sem vida mais uma vez. A esposa foi salva e no hospital ouviu do médico que tinha perdido o bebê. Chorou como nunca. O marido, sem saber do que tinha acontecido, estava no outro quarto, cuidando da amante como se fosse a única mulher da vida dele. A amante, sem entender tanta atenção, não sabia que, anos antes, quando o marido quase morreu, foi uma mulher usando um par de brincos quem o salvou. Ele achava que aquela mulher era a amante e por isso a tratava como uma rainha. Quando soube que a amante precisava de sangue, o marido arrastou a esposa, que ainda estava fraca da piscina, para fazer a doação. Sem mais forças para nada, a esposa decidiu sair do hospital imediatamente. Deixou o acordo de divórcio assinado sobre a mesa e recebeu a ligação do pai, dizendo que estava chegando. Ela arrumou as malas e foi embora daquela casa que só lhe trouxe dor. Quando o marido finalmente resolveu pensar nela e voltou para casa, percebeu que faltavam muitas coisas da esposa. A empregada achou um exame no lixo. Ao ler, o marido descobriu, chocado, que a esposa estava grávida. Lembrou de tudo que fez contra ela por causa da amante e se afundou em arrependimento. Para completar, a empregada encontrou um dos brincos da mulher que o salvou no passado. Ele disse que não sabia de quem era, pois o achava feio. Quando soube que o brinco era da esposa, finalmente entendeu tudo. Percebeu que a mulher que salvou sua vida naquela noite foi a esposa. Desesperado, tudo o que conseguiu pensar foi: o que eu fiz?